Olá, devs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Aprenda C# na Unity. E nesse vídeo iremos dar um objetivo e um desafio ao nosso player, criando um sistema de coleta de moedas e de game over. Para fazer isso, iremos aprender um pouco sobre o sistema de acessibilidade de variáveis, também como vocês podem estar tentando acessar a referência de um determinado objeto da cena de vocês em códigos e em classes diferentes, sobre como vocês podem estar utilizando variáveis de controle e também um pouco sobre o conceito de setActive. Bom, para isso vamos fazer algumas configurações no nosso jogo. Vamos criar o nosso objeto moeda. Então vamos vir aqui na hierarquia, clicar com o botão direito e aqui em 3D Object vamos criar uma esfera. Bom, vamos posicionar ela aqui mais ou menos na frente do jogador, deixar ela mais aqui embaixo. Para isso nós vamos vir aqui no eixo Z e vamos diminuir um pouco ele para ficar nesse aspecto de moeda. Feito isso, agora nós vamos criar um material para essa moeda. Então aqui na nossa pasta de material, vamos criar um outro material. Vamos chamá-lo de coin. E vamos colocar uma cor amarela, né, para ilustrar a moeda, né? Vamos arrastar esse material aqui para a moeda. Pronto, ficou da hora. E vamos renomear essa esfera de Sphere para Coin. E como a gente vai coletar essa moeda, a gente não quer que ela tenha um colisor físico com o nosso player. Então vamos marcar essa opçãozinha aqui de trigger para a gente não colidir fisicamente com a moeda. E agora nós queremos criar um portal, né? um portão para que o player ele não consiga acessar essa fasezinha, essa região aqui de chegada. E esse portão ele vai ser ativado apenas quando você coletar todas as moedas do jogo. Então vamos criar um cubo e vamos ajustar a escala dele para tampar toda essa área aqui. Esse é o nosso objeto aqui, um portão, né? Então vamos renomear ele para portão. E vamos adicionar um material para ele, chamado de portão. Vamos colocar aqui um azul e vamos arrastar para dentro dele. Então, agora nós vamos criar um sistema de game over. A ideia vai ser que quando a gente colidir com qualquer muro, qualquer parede dessa, né? O player ele vai sumir da cena e a gente não vai conseguir mais controlar ele. Para isso nós vamos vir aqui nos scripts e vamos abrir o script de player controller. Para fazer o sistema de game over, nós vamos criar um método capaz de destruir ou desabilitar o objeto. E vamos chamar ele de void game over. E o que é que nós queremos dizer dentro dele? Nós queremos desabilitar o objeto. Então, nós já aprendemos como desabilitar componentes de objeto, que é chamando ele no código e dizer que ele é enable igual a false. Mas agora nós queremos controlar essa marquinha aqui, ó, e desabilitar ele quando a gente quiser. Então, para isso é bem simples. Voltando para o código, a gente usa a sintaxe GameObject e a gente vai dizer que ele é setActive e vai dizer se ele é true ou false. E pronto, essa é a sintaxe, né? A gente está recebendo esse pequeno componente aqui capaz de habilitar e desabilitar o objeto. Tá, mas aonde a gente vai chamar essa função? Vocês podem ver que a função, quando ela não está sendo chamada em local nenhum, ela fica com essa letrinha um pouco mais apagada, beleza? Então, mas nós não queremos acessar essa função nesse método. A gente quer dizer que quando o player ele colidir com qualquer parede, ele vai chamar essa função que vai desabilitar esse objeto. Então, para isso, nós vamos vir no código de colisão, código esse que está controlando o que entra em contato com cada parede, e nós queremos chamar essa funçãozinha aqui que está dentro da classe player controller. Então, para isso, nós precisamos instanciar a referência do player. Então, vamos chamar aqui pelo player. E pronto, agora que a gente chamou essa referência, a gente precisa inicializar ela através do método voidStart. A gente já viu como chamar um componente no mesmo objeto. Agora nós queremos chamar a referência de uma classe que está em um objeto diferente do objeto parede, né? Nesse objeto. Para fazer isso, nós chamamos essa variável aqui que está com a referência do player controller. E em vez de dizer getComponent, a gente vai dizer para o sistema ele procurar
pelo objeto que está aqui na hierarquia, que possui esse código, no caso. Então, nós dizemos find object. Então, nós utilizamos essa expressão aqui. E da mesma forma que a gente usa com get component, a gente vai dizer entre o sinal de maior e menor que o que vai estar dentro dele, que no caso é o player controller. Feito isso, ele já vai reconhecer que, agora eu estou querendo puxar a referência do objeto player dentro da classe de colisão. Então a gente vai poder acessar todos os métodos do player controller dentro dessa classe. Então agora o resto é bem simples. Agora a gente só precisa chamar aqui por player controller e chamar pelo método que a gente criou de game over, assim que o player entrar em contato com essa colisão. Então a gente bota aqui ponto e a gente digita por game over. Olha só que legal, a gente digitou aqui por game e não apareceu aqui a definição de game over. Isso porque a gente tem que habilitar a acessibilidade desse método. Esse método está como privado. Para fazer isso, vamos voltar aqui no game controller. E quando vocês dizem que o método é void game over, ele entende que esse método é do tipo private. Desse jeito, então ele está com essa acessibilidade privada. O que quer dizer com isso? Isso basicamente diz com que esse método ele não vai ser acessível em qualquer outra classe. Esse é um método privado dessa classe player controller. Então, para você liberar o acesso dessa classe para outras classes, nós precisamos usar a sintaxe public. Agora sim, você vai poder utilizar esse método em outras classes. Voltando aqui para a colisão, agora quando vocês digitam game over, ele já vai aparecer aqui, na dominação, aqui vocês já podem selecionar por ele. E é assim que vocês podem estar chamando qualquer classe, qualquer variável de alguma outra classe em classes diferentes. Tranquilo? Então agora vamos salvar e vamos ver como acontece na Unity. Pronto, agora vamos dar um play. Agora, se a gente entrar em contato com qualquer outra parede dessa, o objeto ele vai sumir e a gente vai ter dado game over. Ótimo, agora que vocês já criaram um sistema de morte do player, né? Quando ele colide com os muros, a gente precisa fazer com que ele, quando ele colide com esses muros aqui, esses muros específicos, ele também desapareça, né? Da mesma forma que ele desaparece quando ele colide com esses muros. Então eu vou passar um desafio para vocês, né? Fazer com que ele colida com esses muros aqui quando eles estiverem vermelhos, tá? E ele desapareça da mesma forma que ele desaparece aqui. Pronto, vamos fazer isso. Para isso a gente vai abrir o nosso script de Blocker Logic. Note que esse código ele não possui ainda um collision enter, então nós vamos criar aqui bem rápido. E agora a gente vai pedir para ele checar quando o player entrar em contato com ele. E agora a gente vai chamar aquele método de game over aqui dentro. Pronto, vocês podem salvar e estar testando aí na Unity. Pronto, vamos fazer o teste aqui, O verde, vermelho, ele desaparece. Agora nós vamos criar um script para a nossa moeda, né? Nós queremos dar uma ilusão a ela de uma animaçãozinha, né? Para que ela fique rotacionando aqui e quando a gente colidir com ela, ela vai desaparecer. Então vamos criar um código e vamos chamar ele de coin. Bom, e dentro dele nós vamos utilizar uma função responsável para declarar a movimentação, a rotação da moeda. Então para isso, vamos vir aqui, vamos criar um método chamado void rotação. E bom, para você rotacionar um objeto, a gente vai precisar puxar o transform dele. E bom, lembra de quando eu falei nos vídeos passados que no transform você pode tanto modificar a posição, quanto a rotação, quanto a escala. Então aqui a gente vai puxar a rotação dele. Então basta você digitar rot e já vai aparecer aqui rotate. E do mesmo jeito do translate que nós fizemos em tutoriais passados, ele vai pedir 3 eixos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Se você tiver em dúvida em qual eixo você vai ter que rotacionar o objeto, vou puxar aqui um exemplo aqui do plane, vou botar aqui para rotação.
E aqui você pode ver que o eixo Z ele rotaciona nesse sentido aqui, o eixo X rotaciona nesse sentido aqui e o eixo Y ele vai rotacionar nessa forma. E pronto. Dito isso, o que a gente quer rotacionar é fazer com que a moeda fique fazendo esse movimento aqui, ó. Então a gente já sabe que a gente quer modificar no eixo Y, tá? Voltando aqui no código, a gente vai botar o valor 0 e 0 aqui no eixo X e Z. E no valor de Y, vamos colocar 0,5. Não se esqueça de botar F no final. Pronto, feito isso, nós vamos inicializar aqui. E agora nós vamos criar um sistema de colisão, né? Para quando o player colidir com ela, ela vai desaparecer. Não se esqueça de botar aqui como um trigger enter, né? Levando em conta que o objeto moeda ele não tem um colisor físico com o player. Então agora nós vamos instanciar o nosso código dentro aqui do objeto coin. E pronto, agora vocês podem executar. E olha só, já tem aqui a ilusão de um sistema de animação, mas a gente está animando via código. E se vocês entrarem em contato com isso, ele vai coletar a moeda e ela vai sumir aqui da hierarquia também. Bom, agora que nós criamos o sistema de moeda, vamos precisar criar uma lógica que a gente vai dizer para a máquina: coletamos todas as moedas na cena, agora vamos ativar a passagem que vai levar para a chegada. Para isso nós vamos criar aqui um código e vamos chamá-lo de Coin Manager e dentro dele vamos criar algumas variáveis. E bom, o que essas variáveis fazem? A primeira variável ele vai receber o valor total de moedas que tem na cena. A segunda variável ele vai receber o valor de moedas que tem a ser coletado. E a terceira é uma variável de controle que vai retornar para a gente um valor de verdadeiro ou falso de quando a gente tiver coletado todas as moedas. Então pronto, aqui no Void Start a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, a gente precisa dizer que nós não coletamos todas as moedas. E segundo, a gente precisa dizer que o valor de moedas a serem coletadas é igual ao valor total de moedas. Pronto, feito isso, agora nós vamos criar um método que vai checar se o valor de moedas a serem coletadas for igual a 0, ele vai ativar essa função aqui de coletou todas as moedas. Feito isso, agora vamos criar um método de coleta, onde ele vai basicamente reduzir o valor de moedas a serem coletadas. E o que é que essa linha aqui faz, né? O que são esses dois sinais de menos menos? Ele basicamente é uma sintaxe da Unity que quer dizer decremento. E o que isso faz? Ele basicamente vai pegar o valor de current coin e vai reduzir em 1, né? Mas para simplificar isso, nós utilizamos a sintaxe de decremento, que é essa aqui, ó. Agora tudo que nós precisamos fazer é inicializar esse método aqui de coletor todas, aqui no update. E nós precisamos chamar esse método de coleta toda vez que a gente entrar em contato com o Box Collider da moeda. Para isso nós precisamos liberar o acesso desse método aqui. Então vamos dizer que ele é público. E agora aqui no método de coin, nós vamos chamar pela referência do Coin Manager. Vamos chamar pelo objeto que está controlando esse Coin Manager. E por fim, nós só vamos chamar o método de coleta aqui no onTriggerEnter. E pronto, essa é a lógica de coleta de moedas, tá? É bem simples de ser feita. Agora vamos voltar para a Unity e ver isso funcionando. E pronto, tudo que nós precisamos fazer para que isso funcione é criar um objeto invisível aqui na hierarquia do tipo vazio e vamos chamar ele de Coin Manager. E o intuito desse objeto é simplesmente agrupar o código de Coin Manager, tá? Para que ele funcione constantemente durante a Unity. Porém, vamos fazer com que a gente visualize os valores para que a gente acompanhe o progresso deles. Voltando aqui no método de Coin Manager, nós vamos dizer que as variáveis são do tipo serialize field
E pronto, agora o que vocês vão fazer? De acordo com a quantidade de moedas que você tem na cena, você vai dizer aqui, ó, que Total Coin é referente à quantidade de moedas que você tem aqui na cena. Então vamos fazer um teste? Vamos criar 2 moedas, então vamos duplicar essa moeda aqui, vamos arrastar ela um pouco aqui mais pro lado, e pronto, vamos fazer esse teste. Aqui no Coin Manager, a gente vai dizer que Total Coin é igual a 2. Vamos executar o jogo e pronto, olha só que legal. Quando você executa o jogo, vocês veem que, mesmo sem ter denominado valor nenhum a Current Coin, ele automaticamente já iguala. Isso porque a gente já fez a comparação entre as duas no Void Start. Quando a gente coleta uma, ele reduz o valor da moeda. Isso porque a gente está chamando a função naquele método lá de onTriggerEnter. Então, eu coletei todas, ele já está retornando aquele valor como verdadeiro. Agora, a única coisa que nós precisamos fazer é que quando esse valor for igual a 0, ele ative esse portão aqui. Para isso, agora nós vamos criar um método do portão. Então, vamos vir aqui, create, C# script, chamar ele de portão. Agora vamos instanciá-lo aqui no objeto portão. Abrindo ele, tudo que nós vamos fazer é chamar pela referência do CoinManager e criar um método que ele vai destruir esse objeto portão quando esse valor aqui da booleana for verdadeiro. Vamos puxar o objeto aqui embaixo. Agora tudo que nós precisamos fazer é um método para destruir o portão. Para isso acontecer, eu vim aqui em CoinManager e declarei essa variável aqui como pública, tá? É muito importante deixar ela como pública e você vai conseguir referenciar ela lá no outro código. Pronto. Agora tudo que nós precisamos fazer é desabilitar esse objeto. Então eu vou dar simplesmente um destroy. Não se esqueça de inicializar esse método aqui no update, tá? E pronto, o sistema já deve estar funcionando. Vamos executar. E pronto, observe aqui, tá, esse portão, né, quando a gente tiver coletado todas as moedas. E pronto, o portão ele vai estar acessível, tá, quando você criar todas as moedas. Então vamos fazer um outro teste, vamos duplicar mais moedas para a gente ver como é que vai funcionar. Vamos deixar um aqui e outra aqui. Agora que você já duplicou as moedas, não se esqueça de fazer a alteração aqui no Coin Manager, tá? Vocês deixam aqui como 4. Beleza? Porque são 4 moedas na cena. E pronto, vamos ver na prática esse sistema funcionando. Como vocês podem ver, desabilitou. E agora você pode chegar na chegada. Mas era isso. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Esse vai ser o último conteúdo onde a gente vai estar agregando coisa nova, novos conceitos. O próximo conteúdo será o último vídeo da playlist, onde a gente só vai organizar todos os elementos que nós criamos e vamos deixar em uma cena mais construtiva, em um jogo um pouco mais dinâmico. E é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.